Oi, gente, tudo bem? Bom, eu criei esse canal para ser um espaço de troca, né? Para a gente falar sobre a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem ministrado em nossos corações, compartilhar experiências. Então, escreva nos comentários, deixe o seu like, e vamos crescer em Cristo juntos, amém? Bom, hoje eu trouxe uma palavra ali que se encontra em Marcos 15:15 e diz assim: Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Aqui em nenhum momento eu vou questionar a redenção, o plano da redenção. O que eu quero trazer é um posicionamento de Pilatos em paralelo ao posicionamento do apóstolo Paulo, a diferença, né? Mas o plano da redenção era da vontade do Senhor que Jesus fosse entregue na cruz em nosso lugar, em nosso favor. Isso foi a graça de Deus estendida para nós, para reconciliarmos, né? Reconciliar a gente com o Pai. Então isso não está em questionamento aqui, mas eu quero trazer a diferença do posicionamento de Pilatos e o posicionamento do apóstolo Paulo, né? Pilatos, ele era o governador romano, então ele tinha o poder de decisão em suas mãos. Então, diante de Cristo, ele poderia salvá-lo ou não, né? E ele tinha consciência de que Jesus tinha sido entregue por inveja. Aqui a minha versão vai dizer que ele entendeu que se tratava de uma trama, ou seja, Pilatos tinha consciência de que Jesus era inocente, mas diante dessa situação, ele precisava tomar uma decisão e tinha pelo menos duas opções. A primeira, escutar o conselho de sua esposa, né? Ali em Mateus 27:19 vai dizer: Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Eu creio muito que na jornada Deus envia pessoas para falar conosco. E alguns conselhos são da parte do Senhor. E às vezes nós não damos ouvidos, né? Mas Deus, ele fala de muitas formas. E uma dessas formas é através das pessoas, através dos conselhos. Mas é claro que tudo aquilo que a gente ouve, né, só um parênteses, a gente precisa levar diante de Deus para confirmação. Porque existem conselhos e conselhos. Mas realmente Deus pode usar pessoas e estar tentando te ajudar, te direcionar através de conselhos de pessoas que geralmente te amam, geralmente desejam o melhor para você. Então, se atente àquilo, se atente à voz do Senhor. Será que Deus está tentando usar alguém para falar com você hoje? Será que você está frente a alguma situação que você precisa tomar uma decisão que vai impactar a sua vida, né? Deus, ele fala e ele usa pessoas, mas não se esqueça de confirmar na palavra. Amém? Mas aqui no caso, então, voltando, Pilatos poderia ter escutado a sua esposa, um conselho da sua esposa, que confirmou a inocência de Jesus. Mas, ou então ele poderia decidir, né, que foi como ele fez, conforme a sua própria vontade e ego. E quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Né? Na vida a gente se depara com 1 milhão de decisões por dia, algumas mais importantes, outras menos importantes, mas sempre temos decisões a serem tomadas, né? Algumas decisões reversíveis, outras irreversíveis. Então, é importante que nesse momento de tomada de decisão a gente tenha em mente, né, o paralelo entre a vontade de Deus e a nossa própria vontade, porque existe um preço de quando você decide tomar as decisões por conta própria, né? Independente do motivo que for. Então, a gente precisa se acautelar se nossas escolhas elas têm sido fundamentadas na palavra de Deus e na vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, ou então nós estamos tentando tomar as rédeas das nossas próprias vidas e nos afastando do plano de Deus. Então, as decisões que você tem tomado hoje, se questione, elas têm te aproximado ou elas têm te afastado do Senhor? Isso é uma coisa que nós precisamos pensar. E aqui na situação de Pilatos, ele deixou com que a superioridade do ego dominasse. Então ele considerou, a sua reputação diante dos outros, diante do povo, né?
Então ali a reputação diante das pessoas, ignorando o conselho de Deus, ignorando o conselho da esposa, no caso, né? Então, quantas vezes nós não tomamos decisões com base com o que os outros acham, na opinião dos outros, no que os outros querem para nós, e a gente não se questiona o que Deus quer para minha vida. Mas a gente acaba decidindo conforme ou a nossa própria vontade ou o que os outros acham. Gente, isso é um perigo. A pergunta que fica diante dessa situação é: e a sua reputação diante de Deus? Como fica? De você tomar decisões sem consultar? De você tomar decisões contrárias ao princípio do reino? Como fica a nossa reputação diante de Deus frente às situações que nós enfrentamos? Nós estamos realmente buscando aquilo que o Senhor quer para nós? Isso é uma prioridade? Eu queria deixar como referência aqui um livro que se chama Ego Transformado, do Timothy Keller. É quase um livreto, é muito pequeno, mas o conteúdo é maravilhoso, é denso e é um livro que você consegue ler várias vezes porque ele realmente é muito curto, mas a mensagem é impactante. E a mensagem, para resumir, fala do eu transformado. E ele fala também de um autoesquecimento, fazendo referência ali em 1 Coríntios 4:3, que diz assim: não me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Aqui Paulo falando. Ou seja, Paulo não se importava com a opinião das pessoas, não se importava nem com a opinião dele mesmo em relação a ele. O que importava para Paulo era o que Deus queria, o que Deus achava, o plano do Senhor, cumprir o propósito dele. Quem Deus queria que Paulo fosse, quem Deus quer que nós sejamos, onde Deus quer que estejamos, com quem, quando, sermos direcionados em cada decisão. Ali no livro tem uma ideia assim também: a verdadeira humildade do Evangelho é sobre pensar cada vez menos em mim e mais no que Deus quer de mim, no que Deus quer de nós. Então Paulo demonstra que a única opinião que importava era a opinião de Deus e ele buscava cumprir essa vontade. Amém? E muitas pessoas têm medo de viver a vontade de Deus. Ou não é nem medo de viver a vontade, mas medo de dificuldade em soltar o controle, pessoas controladoras. E eu falo por mim mesma, que é um dos meus processos, é difícil. Mas eu posso falar o seguinte: os desafios, eles vêm, mas os desafios com Deus são diferentes, porque ainda que sejam dias difíceis, são dias que você está dentro da vontade de Deus, então você desfruta da paz que excede todo o entendimento. Mas os desafios fora da vontade de Deus, os dias maus, ali que fala Eclesiastes 12:1, quando os dias maus chegam e você está fora da vontade de Deus, é um fardo muito maior do que você consegue carregar. Mas os desafios com Deus, né, a palavra fala que o fardo é leve, porque Deus nos ajuda a carregar. A situação, ainda que externamente ela seja difícil, existe o apoio do Senhor. Ele está conosco, Ele nos ajuda, é diferente. Então que hoje a gente consiga entregar tudo ao Senhor e que as nossas decisões elas sejam regidas por aquilo que o Senhor tem para nós, porque Deus tem um plano. Deus te criou, Deus te ama, Deus sabe o que é melhor para você. Então, em nome de Jesus, solta o fardo, entrega em nome de Jesus. Entrega as suas decisões, consulte a Deus. Consulte a Deus, escute, tente perceber a voz, porque Deus fala. Deus fala a todo instante. Quando você busca, você fica mais sensível. Existem muitos ruídos hoje. A internet, são pessoas e cada um fala uma coisa. Tenta diminuir tudo isso e ouvir a voz do Senhor. Porque Deus fala, principalmente através da palavra, né? O primeiro lugar que nós devemos recorrer é a palavra de Deus, é a Bíblia, é o lugar mais seguro. Mas Deus, como eu falei, pode usar de outras circunstâncias, pode usar de pessoas, pode usar até da natureza, mas você precisa estar sensível. Mas entenda,
consulte ao Senhor, não deixe as decisões passarem desapercebidas como se não tivessem importância, porque é a sua vida. Não pode deixar passar. Pergunte a Deus, consulte ao Senhor, porque Deus é um Deus de resposta. Deus responde, Deus cuida dos seus. Deus não nos deixa desamparados. Por isso, confie, pergunte e descanse no Senhor, porque Ele tem o melhor para você. Amém? Então, era mais ou menos essa mensagem que eu tinha, né? Que a gente consiga ser mais como Paulo e menos como Pilatos, né? Que a gente esteja mais sensível à voz do Senhor, submissos à voz do Senhor, confiando de que o plano dele é bom, perfeito e agradável, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que assim a gente vai viver uma vida plena, no sentido de estar vivendo o nosso propósito, no sentido de estar aqui desfrutando daquilo que nós fomos criados para ser e para fazer. Amém? Então, a minha oração é essa por você hoje, em nome de Jesus, que você seja alcançado por essa mensagem, que você possa entregar tudo ao Senhor, consultar a Deus e que a sua vida seja impactada pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Então, é mais ou menos isso. Até a próxima. Deus abençoe.